Olá, amadinhos! Tudo bem com vocês? Preparado para mais uma revisão? É isso aí. Eu tenho certeza que você está preparado. Olha, então estamos juntos aqui. Comigo, professora Pura, e é claro, a professora Amadinha, professora Márcia e a nossa querida professora Odelina, nossa intérprete. Olha aí, viu? Então, vamos juntos. Vamos lá para mais uma revisão. E aí nós vamos ter a revisão da aula 6.2. Literatura, introdução à literatura. Ai, Amadinha, chega, eu já vou respirar profundo. Olha só essa imagem linda, maravilhosa, que a literatura faz a gente sonhar, né? Expressar nossas emoções, nossos sentimentos. A literatura tem esse poder, né? Aqui é fazendo essa análise agora, junto com o nosso estudante. Olha, ela me transmite um alívio quando eu pego o tronco dessa árvore e acompanho esse movimento até o final. Eu sinto assim que é o que eu estou precisando, desse alívio. E olha, a base é tudo, a raiz, onde está ficada, enraizada, justamente onde, Amadinho? Na leitura, no livro, através das palavras. Você vai viajar, né, ao mundo afora. Pode conhecer o lugar que você tudo, quiser. sem né? sair de casa. Pode ter a emoção que quiser, né? Exatamente. Então, literatura é uma arte produzida com palavras. Sua definição específica depende de questões diversas, tais quais de ordem social, histórica, cultural e etc. É por isso, estudante da NASA, que a gente fala o seguinte, olha, história, ela caminha juntinho com a literatura, tá certo? Por quê? Porque a literatura, né, ela vai tratar desses aspectos aí da humanidade em um tempo, em um determinado período, beleza? Ok, falando de literatura, nós vamos falar da linguagem, né? Dessa construção. Da linguagem literária e a linguagem não literária. Ok, e a linguagem, ela literária, literatura, se é arte, né? Se é esse poder da plurissignificação das palavras, nós vamos trabalhar com o sentido denotativo ou conotativo. Beleza, atenção, no final nós vamos dar essa resposta. Vamos aqui recordar o que seja denotação. Bom, denotação, primeiro que você já vê no nosso texto imagético que nós temos um livro. Que livro será esse? Um dicionário, né? Então, se você disse um dicionário, dicionário começa com D de denotação. Isso, então, no dicionário vem explicando o sentido, o significado real da palavra, tá certo? Então, uma expressão em sentido denotativo, ela vai estar colocando o sentido real. Então, uma produção que tenha o sentido denotativo, ele vai ter um sentido comum. A linguagem, ela vai ser exata e precisa. Vai ter aí um sentido direto, um sentido objetivo, né? E vai ter aí a significação bem restrita. Por quê? Porque se trata do sentido real, conforme está no dicionário. Como diz assim, o sentido literal da palavra. Agora, conotação. Olha, um texto imagético já te remete. Não há como fazer aí confusão, nem ter dúvida, certo? Você vai sair dessa revisão aí, claro, como água cristalina, o que é sentido denotativo e sentido conotativo, tá certo? Então, o denotativo, aquele do dicionário, é real, literal. Casa é casa mesmo, né? Árvore é árvore mesmo, certo? Beleza. E agora o sentido conotativo. Já faz uso das figuras de linguagem, né? É o sentido figurado, é um novo significado, é um significado assim ampliado, sentido alterado. Ah, beleza. E se eu disser assim para você, Amadinha, a minha casinha, ela está hoje um pouco ferida. Uai, mas quem fere, quem sente dor? É a casa, um objeto, ou quem sente dor é o ser humano? Ah, mas quando eu faço uma construção poética, eu posso sim usar aquele termo que tem um sentido literal, só que agora aqui, poeticamente, um sentido aí
figurado, né? Então, minha casa está ferida, a casa ali é simbólica, né? Um sentido figurado, tá certo? Mas vamos lá, vamos adiante. Então, há essa diferença, tá? Sentido denotativo e conotativo. Quando é que eu uso um, quando eu uso outro? Pronto, está aqui claramente nessa tela. Texto literário. Como que você vai trabalhar? Como você vai produzir o seu texto literário? Usando qual dos dois sentidos? O sentido conotativo, tá? Por que sentido conotativo? Porque você vai utilizar os recursos de figuras de linguagem, né? Vai usar todos aqueles lá que vocês viram durante as aulas, metáfora, vai usar metonímia, vai usar onomatopeia, o que for das figuras de linguagem, né? Sinestesia, para construir o seu texto, beleza? Vai usar também o quê? Esse sentido ampliado, né? Essa plurissignificação. Uma palavra vai ter aí vários sentidos de quem aí faz a leitura, tá certo? E, acima de tudo, vai ser um texto subjetivo, porque vai mexer com suas emoções. Tá diferente do texto não literário. Já o não literário vai usar a linguagem mais, ou seja, denotativa, no sentido real mesmo. A linguagem referencial. Beleza, muito bem, terceirão. E assim encerramos aí a nossa revisão, tá certo? Ficou legal, tranquilo, tudo certo? Muito bem. Então a gente aguarda vocês lá nas atividades. Valeu? Até lá! Olá, estamos de volta, claro, prometemos, estamos aqui. Beleza. Nosso momento do Tirando Dúvidas. Vamos lá nas resoluções das atividades de sala. Então, simbora, mas vamos lá, questão. Eita, nós temos aí uma questão bem. Márcia, o nosso estudante conseguiu, será, marcar, gabaritar? Vamos lá então, olha só, aqui ele já vai perceber que é um verbete de dicionário, né? Estação, vem do latim statione, substantivo feminino. Cada um dos 4 períodos do ano, que consta de 3 meses, dos quais 2 começam nos solstícios e 2 nos equinócios, e que nem distingue entre si pelas características climáticas, primavera, verão, outono e inverno. 2. Centro transmissor de rádio e televisão. 3. Local escolhido para determinada pesquisa ou observação para se colocar um marco ou uma baliza. Considerando a leitura do texto acima, assinale a opção correta. Letra A. As ideias apresentadas apresentam características tanto denotativas quanto conotativas, caracterizando-se como um texto criativo, rico em sentidos. B. As palavras apresentam sentidos carregados de valores afetivos e, por isso, caracterizam a linguagem conotativa. C. As ideias são literalmente conotativas, o que se pode observar apenas pelas definições das características climáticas do ano. D. Para caracterizar o termo estação, o escritor utilizou termos exatos, precisos. Nesse caso, escreveu um texto denotativo. E o texto apresenta linguagem plurissignificativa ao informar o significado da palavra estação. Então, o comando fala o seguinte: o que está pedindo aqui? Vamos só botar a leitura do texto acima, que o aluno já leu, né, já percebeu aqui, né? Assinale a opção correta. Aí dá para perceber, né, que tá dando um significado, né, da palavra estação. Ou seja, esse verbete traz 3 significados para a palavra estação. Destaca a palavra estação aí para nós. Aí, o nosso estudante com certeza, né, agora separou direitinho, colocou o significado 1, depois o 2, depois o 3, interpretou cada um, já entendeu, né? O 1 corresponde a 4 períodos do ano. O que é uma estação? Primeira informação é que corresponde aí aos 4 períodos do ano, né?
que é outono, primavera, verão, né? Assim? Beleza. E o 2? Que é transmissor, né, de rádio. Então, estação também pode ser transmissor de rádio, tá vendo? Então, o 3 diz o quê? Que é o local escolhido para determinar a pesquisa. De acordo com o seu uso. Você vai adequá-lo ao seu contexto, né? Beleza, muito bem. Então, vamos lá. Agora você tem condições de gabaritar. Que aí é claro que a resposta, o gabarito é a letra D. Né? Para caracterizar o termo estação, o escritor utilizou termos exatos, precisos. Nesse caso, escreveu um texto denotativo, conforme, de acordo com o dicionário, sentido literal. Ok. Já a questão 2. Mais um gênero agora que é a poesia Carlos Drummond de Andrade com o tema O Poeta. Declina de toda a responsabilidade na marcha do mundo capitalista e com suas palavras, intuições, símbolos e outras armas promete ajudar a destruí-lo, como uma pedreira, uma floresta, um verme. Comando da questão. Sobre as funções da literatura, leia as afirmações abaixo e marque a opção que corresponde às ideias dos versos acima. Beleza. Lembre-se que agora é uma linguagem poética, né? Letra A. O caráter ficcional da literatura nos permite entrar em contato com a nossa história, nossa trajetória como nação. B. Por meio da convivência com os textos literários, que trazem tantos e diversos destinos, a literatura acaba por nos oferecer possibilidade de resposta a questões comuns a todos os seres humanos. C. A literatura acompanha a trajetória humana, pois os mundos construídos por ela são completamente distintos dos mundos familiares. As pessoas que habitam esses mundos literários são completamente distintas e vivem problemas totalmente diferentes dos nossos. D. A literatura tem o poder de transportar o ser humano, provocar alegria ou tristeza, divertir e emocionar. Ela nos oferece um descanso dos problemas cotidianos quando nos descortina o espaço do sonho e da fantasia. E a literatura pode ter um papel fundamental e de criticar a realidade em relação às causas sociais e políticas. E agora, José, simbora! Vejam que as alternativas trazem né, algumas informações a respeito da construção, né, dos textos, dos temas poéticos. Mas que, na verdade, nós temos uma única alternativa que aí vai marcar o X da questão para você, tá? Vejam que a letra A fala dessa questão do caráter ficcional. Lá na poesia, exatamente, não traz essa temática sobre ficção, certo? Então, não é letra A. A letra B, por meio da convivência com textos literários que traçam tanto diversos distintos, a literatura acaba por nos oferecer possibilidade de resposta a questões comuns a todos os seres humanos. Não, exatamente aquela poesia de Drummond não está correspondendo a essa alternativa porque não está oferecendo essa possibilidade de resposta aí a questões comuns. Não é uma questão comum, tá? Letra C. E também sobre a literatura, acompanha a trajetória humana, pois os mundos construídos por ela são completamente distintos dos mundos familiares. Por ali, nós já vamos descartar, por quê? Volta lá na poesia, Amadinha, para o nosso estudante aí começar a fazer essa análise. Olha lá. Declina de toda responsabilidade na marcha do mundo capitalista. Então, vejam só. Né? Automaticamente, a preocupação aí é gestão pública. E com suas palavras, instituições, símbolos e outras armas, promete ajudar a destruí-lo como uma pedreira, uma floresta, um verme. Né? Então, olha só, o que corresponde, né, a essa construção poética com o texto O Poeta
é a alternativa da letra E, certo? Onde trata da resposta. A literatura pode ter um papel fundamental. Sim, a literatura pode. O de criticar a realidade, e de fato faz uma crítica real, em relação a causas sociais e políticas. Então, essa aí é a resposta, porque está de acordo com o texto, né, de acordo com a poética, de acordo com o tema daquela poesia de Carlos Drummond, certo? Muito bem. Então, assim, nós vamos para a questão 3, e aí nós temos um gênero também, tá? Que é aqui de uma revista Época. Ao circularem socialmente os textos, realizam-se como prática de linguagem, assumindo funções específicas, formais e de conteúdo. Isso é retirado da revista Época, número 424, 3 de junho de 2006. Bom, analisando esse gênero, nós vamos aí para o comando, considerando o texto, em que circula o texto publicitário. Seu objetivo básico é. Então, se o aluno estava perdido, não sabia que gênero era esse, o comando já afirmou. É um texto publicitário, é uma propaganda. Ok, se é uma propaganda, estudante do 3º ano, você já tem condições de saber quais são as características do gênero da propaganda, qual é a função desse gênero, né? Convencer aí o receptor. Não é isso? Uma dos principais aí é fazer essa mudança de comportamento, certo? Então, tudo isso você tem que colocar na bagagem e chegar no gabarito da questão, tá certo? Letra A. Definir regras de comportamento social pautado no combate no consumismo exagerado. B. Influenciar o comportamento do leitor por meio de apelos que visam a adesão ao consumo. C. Definir a importância do conhecimento de informática pela população de baixo poder aquisitivo. D. Facilitar o uso de equipamentos de informática pelas classes sociais economicamente desfavorecidas. E questionar o fato de o homem ser mais inteligente que a máquina, mesmo a mais moderna. Bem, se é uma peça publicitária, né, o nosso X da questão será... É claro que a letra B, porque uma propaganda, ela tem aí o objetivo de influenciar o nosso comportamento, gente, né? Você aí é convencido, às vezes, a comprar, você nem quer comprar, mas você tá lá, foi persuadido. E aí você termina mudando aí, né, de comportamento. E você muda por meio de apelos, né, que são aí, quando você vai aderir, né, a esse consumo, beleza? Tá certo? Então, aí, por isso, a nossa alternativa é a letra B. E não pode ser defender, não pode ser a letra A, a letra C e as demais, tá certo? Peça publicitária, propaganda, lembre-se sempre, quando você passa numa loja, né? Tem lá já aquela propaganda, 20 vezes um iPhone. Você já, né? Já, você nem ia comprar, mas entra só pela propaganda, te convenceu, tá bom? Beleza, então vamos adiante, temos mais uma questão. Fica de olho, olha lá, uma tirinha, outro gênero, tirinha, e vamos à análise. É incrível a importância do dedo indicador. Um patrão faz assim com o indicador e 3.000 operários vão para a rua. Ah, esse deve ser o tal indicador de desemprego de que tanto se fala. Pela fé, a Mafalda, gente do céu. Olha até que ponto a compreensão dela, né? E você, como é que tá aí também? Qual é o seu entendimento sobre a questão de indicador? Muito bem. Comando da questão. O humor presente na tirinha decorre principalmente do fato de a personagem Mafalda. Vamos lá encontrar. Letra A. Atribuir no primeiro quadrinho poder ilimitado ao dedo indicador. B. Considerar seu dedo indicador tão importante quanto a dos patrões. C. Atribuir no primeiro e no último quadrinhos um mesmo sentido ao vocábulo indicador. D. Usar corretamente a expressão indicador de desemprego, mesmo sendo criança. E E. Atribuir no último quadrinho fama exagerada ao dedo indicador dos patrões. Qual é o humor aí, gente?
na compreensão dela sobre o que é indicador, né? E isso está exatamente na alternativa da letra E, que é atribuir no primeiro e no último quadrinho o mesmo sentido ao vocábulo indicador, né? Ela fala, indicador. Então, quando o patrão fala assim, 3.000 funcionários vão embora. E não é isso, né? Indicador não é nada disso. E sim, o que mostra uma estatística, né? Um certo percentual, um número correspondente ao que está sendo analisado. Certo? Vamos lá, então. Agora chegou o que? A hora do Se Liga no Enem. Vamos lá, ao comando da questão. Aquele bêbado, juro nunca mais beber, e fez o sinal da cruz com os indicadores. Acrescentou o álcool. Mas o mais ele achou que podia beber. Bebia paisagem, música de Tom Jobim, versos de Mário Quintana, tomou um pileque de Segal. Nos fins de semana, embebedava-se da Índia, inclinava-se de Santo Antônio. Curou-se 100% do vício. Comentavam os amigos. Só ele sabia que andava mais bêbado que um gambá. Morreu de etilismo abstrato, no meio de uma carraspana do pôr do sol no Leblon. E seu féretro ostentava inúmeras coroas de ex-alcoólatras anônimos. Carlos Drummond de Andrade. Mais uma vez, é uma questão aí do Enem, cobrando ainda, né, uma poesia, um trechinho aí de Carlos Drummond de Andrade. Ok, então vamos lá. Você aí analisou, né? O comando diz: a causa da morte do personagem expressa no último parágrafo adquire um efeito irônico, tá? Então você vai aí ao longo da narrativa entender que ocorre o quê? Vamos lá. O gabarito diz o seguinte, que ao longo do texto, aí acontece na narrativa uma citação, metaforização, apresentação ou aproximação. Vamos aí então ver que acontece ao longo da poesia uma metaforização de sentido literal do verbo beber, tá certo? E aí aquela questão da plurissignificação, tá certo? E assim encerramos e vamos agora para o clube de leitura, dizer para você que nós vamos ter uma aula específica para tratar sobre esse livro, sobre essa obra, tá? Então, quem não iniciou pode começar, né não, Amadinha? Com certeza. Beleza. E para finalizar nossa aula, como sempre, a nossa mensagem do dia. Simbora, então, vamos encerrar juntinhos. Buscar conhecimento é uma porta que se abre. Tenha foco. Valeu.